vamos acompanhar a coletiva do Crespo, daqui a pouco a gente volta com o resto das notas. Fora? Agora. Som. Boa noite a todos. Vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória sobre o Juventude no Alfredo Jaconi. Boa noite, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Te perguntar em relação à importância dessa vitória para sair da zona perigosa também da tabela do Campeonato Brasileiro. E hoje o São Paulo com 0-0 no placar, buscando o jogo. Você colocou o Ferreirinha no André Silva. O torcedor normalmente associa você ter um centroavante a buscar o gol, mas o Ferreirinha hoje traz uma outra característica que, claro, participa da jogada do gol, dando uma caneta ali na área. Um pouco do seu pensamento também nessas alterações e da entrada também do Rodriguinho, hoje para jogar centralizado, descendo o Damian para a direita. Sim, as mudanças foram não por mim, senão por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva, então a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos, então aconteceu isso. As qualidades dos atletas temos, tentamos uma ideia, a ideia funcionou, estamos todos contentes disso. Depois da situação do Rodriguinho, precisamos, se bem temos a Bobadilla que estava jogando muito bem, mas precisamos um pé um pouquinho mais delicado. As características de Bobadilla podia ajudar aí no lateral. Eu sei perfeitamente que não é a sua posição, mas durante o jogo falei com ele de fazer a gente um favor, porque precisava um Rodriguinho com dinâmica, um Rodriguinho que com o talento dele podia criar soluções para o time. Então, por isso foram as mudanças. Professor, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Queria que você falasse sobre a escolha do Sabino hoje na zaga, né, dos 3 zagueiros, e falasse um pouco do Luciano também, né, que fez mais um gol hoje no campeonato, deu mais uma vitória para o São Paulo, e sem aqueles jogadores que estão no departamento médico, né, Oscar, Lucas, enfim, ele passa a ser a grande referência ali no ataque. Você pensa em explorar um pouco mais essa boa fase dele e o time jogar um pouco mais, procurar mais o Luciano dentro da grande área para aproveitar essa fase? A ideia de Sabino foi porque Alan não está bem. A gente não queria arriscar ele, porque sabia que se jogava hoje não podia, seguramente, por uma questão de um pequeno dor que ele tem no sóleo, podia arriscar de não jogar com o Fluminense. Então, achamos que a solução justa neste caso era Sabino, que jogou muito bem. Depois falou de Luciano. Luciano, um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem, que cada bola que toca é perigosa, está fazendo gols, asses, está jogando bem, é importante, mas também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. Crespo, aqui atrás, foi um gol muito comemorado, né? Não só pelos jogadores que se dividiram ali, metade correu com o Ferreirinha, metade foi correr com o Luciano, mas também pela comissão técnica. E, inclusive, no final do jogo ali, vocês comemoraram muito a vitória aqui. Queria que você desse a dimensão dessa vitória fora de casa, a primeira do São Paulo no Brasileiro fora de casa. O São Paulo faz os seus primeiros 3 pontos fora de casa. E também já pensando no que vai ser o calendário, porque na semana que vem começa o mata-mata da Copa do Brasil, depois tem mata-mata de Libertadores, e aí pensando no que
no que é a posição do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Talvez esses sejam os caminhos mais curtos para um título esse ano, pelo menos é o que pensa o torcedor. Esqueci a primeira pergunta. Já a segunda, já não vou falar disso, porque o calendário aqui, cada 3 dias temos uma aventura nova, é muito difícil programar quando isto aqui é dia a dia. Mas a primeira pergunta foi sobre que você desse a dimensão do peso. A dimensão fala só a classificação. A gente sabia que está ainda lutando em uma zona incômoda e sabia que tinha um jogo direto contra um time que está lutando também aí. Então, era um jogo de 6 pontos. A gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. A gente vinha de jogar com Flamengo, com Bragantino. De repente deu uma travada aí. Sempre acontece essas coisas aí na coletiva ultimamente, né? Não sei se é internet, o que foi, mas travou geral aí. Vamos ficar de olho aí. Se de repente alguém reconectar o cabo C, né? Aí a gente volta, né? O cabo C tá sempre desconectado, né? Aí é complicado. Mas enfim, a gente vai ficar de olho aqui, que a gente quer ouvir um pouquinho mais do Hernan Crespo, né? Então, se voltar aqui, a produção vai me dar um aviso aqui e a gente segue. Bom, vamos então falando um pouquinho aí desse começo, né, Raí? Ele fala... Depois a gente volta com as notas dos jogadores aqui que a gente estava fazendo, mas ele fala um pouquinho aí dessa opção pelo Sabino ao invés do Alan Franco, né? Se ele colocasse o Alan Franco, estourava, né? O jogador já estava... Para algumas pessoas acham que assim, mas não tem isso, acabaram de voltar de férias, mas tem sim, o desgaste é forte, né? É importante que o Crespo fale, né, sobre isso. Foi a segunda pergunta aí da entrevista coletiva, né, sobre o Sabino. E aí ele explica que o Alan não jogou e era o que a gente estava conversando lá no começo, né? Quando saiu a escalação, eu disse aqui que a minha visão sobre este tema era de uma preservação pelo fato de que o Alan Franco acabou saindo, né? Foi substituído aí nos 2 jogos anteriores do São Paulo. Então, me parecia meio claro que a questão não era uma escolha só, tinha a ver com uma preservação, né? E o Alan foi preservado, o Crespo explicou ali que ele tem uma dor, e se ele jogasse hoje, não jogaria contra o Fluminense. Então, preferiu segurar o jogador, e aí uma pequena dor pode evoluir para uma lesão. Então, você preserva para que os tratamentos possam seguir, e aí ele possa estar em uma condição melhor aí no jogo contra o Fluminense, né? Na primeira do Gabi, ele fala sobre as mudanças, que o São Paulo tinha muita dificuldade em chegar ao André Silva naquele momento do jogo, que também era uma leitura que a gente estava fazendo aqui, né? Que o time caiu muito de rendimento no segundo tempo, e ele diz isso, né? A gente estava com dificuldade em chegar ao André Silva, então colocamos o Ferreirinha e as coisas aconteceram, né? O Ferreirinha fez a jogada individual e acabou saindo o gol, né? Então, do que a gente conseguiu ouvir aí, acho que esses 2 pontos, destacou o Luciano também, né? Nessa segunda resposta, poder de decisão nesse momento, a fase, ele muito bem, sendo um jogador determinante. Então, um pouco esse o resumo aí da entrevista do Crespo, pelo menos desse trecho que a gente ouviu. Pois é. Ô, Léo, a gente ainda tá de olho aqui para ver se o Crespo volta, né? Se a coletiva volta. Mas é sempre muito importante, né? A gente escutar aí algumas coisas, algumas falas, porque você vê, né? Para nós, aqui do lado de fora, a gente às vezes acha que assim, cara, tem que escolher esse, tem que escalar esse, aquele e tal. Mas às vezes tem algumas particularidades do treino, de alguma opção do treinador, ou alguma condição clínica, às vezes que a gente desconhece, né? Então, as coletivas servem muito para isso. Eu te pergunto mais por esse lado, porque você também, para quem não sabe, o Léo foi assessor de imprensa do Água Santa durante um bom tempo, né? Então, teve muitos desses cenários, né, que você teve que pegar aí também, né, Léo? Sim, sim. Se o meu áudio estiver
Depois vem vocês me falam, tá? Que eu tô ajustando o áudio aqui. Não, com certeza. Eu acho importante também a postura do Crespo de ser transparente, né? Nas respostas também. Foi perguntado sobre a questão do Alan Franco, falou, olha, não tá bem, e entre jogar hoje e jogar contra o Fluminense, a gente achou melhor jogar contra o Fluminense, e entrou o Sabino, que entrou bem também. Então acho que às vezes faltava isso um pouco, e não nem por culpa do Zubeldia, tá? Pelo amor de Deus. Mas às vezes é uma situação que eu acho que vinha um pouco mais acima, e acho que o Crespo conseguiu, de alguma forma, resolver essa situação. Também por conta dos boletins médicos que a gente viu aí recentemente do São Paulo, deixando as situações um pouco claras. Isso é fundamental para a torcida e principalmente para o próprio trabalho do Crespo, que respalda ele. Por que o Alan Franco não jogou? Não jogou por conta disso. Por que o Lucas não está jogando? Não está jogando por conta disso. Então, acho que ajuda muito, né, ter essa situação, e ele faz respostas interessantes, são coletivas boas. Sempre dá para tirar algo bom da coletiva dele. Sempre fala coisas reais, assim, olho na cara, papo reto, e é isso que a torcida precisa. Coletiva de imprensa, é feita para isso. É o repórter fazendo o papel, não o papel do torcedor, né, mas perguntando o que o torcedor quer saber, e o técnico tem que responder, né? Ele não está falando para o repórter em si, ele está falando para a torcida. Então, acho que foi muito boa a coletiva.